Bem-vindo a este momento íntimo de reflexão. Hoje vamos conversar sobre algo essencial, mas que muitas vezes deixamos passar despercebido. O Evangelho em casa. Já parou para pensar que o seu lar pode ser um santuário espiritual, um refúgio onde a luz divina encontra morada entre os seus? Nesse vídeo, Maíse Braga nos conduz por essa jornada. Mostrar como pequenas atitudes diárias, uma prece em família, uma leitura sensível, um gesto de perdão, podem transformar ambientes de conflito em verdadeiros centros de paz. Parece tranquilo, mas a mensagem tem uma carga de urgência. Se não cultivarmos essa prática, corremos o risco de deixar nosso lar vulnerável a energias desequilibradas. Prepare-se para uma reflexão profunda, onde o cotidiano encontra a espiritualidade e revelações sutis surgem como chaves de libertação interior. Você está pronto para abrir os olhos da alma e perceber o que pode estar ocorrendo dentro da sua casa, invisível e silencioso? Assista até o fim para descobrir os segredos que podem mudar tudo ao seu redor. Se inscreva e comente abaixo. Você sente que sua casa vibra em luz ou em sombras tortuosas? O tema é o Evangelho em casa. Ao longo dos muitos anos, todas as pessoas que chegam à casa espírita para orientação são sempre aconselhadas a instituírem em seus lares um momento de Evangelho. Um momento em que, uma vez por semana, de preferência, é claro, sempre na mesma hora, no mesmo dia escolhido, a família possa se reunir para a leitura do Evangelho de uma página edificante e de uma prece. Mas conheço milhares de pessoas que o fazem sozinhas, porque a família ou está distanciada daquele momento, ou simplesmente não crê na possibilidade de tanta beleza, cura e bênçãos que podem acontecer dentro do lar naquela hora. Os espíritos não nos iludem, experientes, já viveram na Terra muitas vezes, como nós mesmos, e nos dizem que, nos dias de hoje, a maioria das famílias não está unida por afinidades espirituais, mas por resgates a serem feitos. Mesmo quando temos uma família que não compreende o nosso coração, e nós também não conseguimos compreendê-los, cabe-nos saber que se esta família está conosco, é porque essa foi a nossa escolha. Não a da nossa afinidade maior, não a dos amores que cultivamos em outra vida, mas muitas vezes o passado em forma de presente. Pessoas que foram antagônicas a nós e que agora estão unidas a nós pelos laços do sangue, exatamente para que, de uma forma mais próxima, resolvamos questões que vêm de outras existências. Não adianta imaginar que, já que a minha família não entende, o exemplo não deve partir de mim. Se tem uma compreensão maior, naturalmente deve partir de mim o esforço de que a família esteja unida em torno da felicidade para todos. Entretanto, nem sempre é possível. Às vezes encontramos em nomes queridos como pai, mãe, companheiro, esposa, filho, avô, avó, os nossos maiores antagonistas de ontem. Não adianta imaginar que vamos deixar como está, porque do outro lado da vida as coisas vão se resolver. Tudo aquilo que não solucionamos na Terra nos acompanha o coração, além da vida física. E numa próxima existência vem com dificuldades maiores. Às vezes é comum encontrar pessoas que dizem: eu queria ser filho do meu vizinho, eu queria ter afinidade com a minha família, mas não tenho de forma alguma, a não ser com o tio fulano, de quem eu gostaria de ser filho. Mas é claro que as pessoas com quem já resolvemos nossas questões emocionais são sempre aqueles que hoje detêm nossa simpatia. Aqueles que têm problema conosco e nós com eles, são que nós viemos para resolver. Me lembrei agora de Luiz Fernando Veríssimo, o escritor, e o genro, a filha e a neta moram com ele, na mesma casa. Ele estava na biblioteca e viu o pai e a mãe da menina dar uma bronca na menina. Alguma coisa ela tinha feito, que o Veríssimo não ficou sabendo o que era, que precisava de uma bronca do pai e da mãe. Ela, nos seus 5 anos, calada, ouvindo. E o pai e a mãe dizendo: você não podia ter feito isso, isso não é certo, não repita mais. Quando os dois se calaram, para a surpresa do avô Veríssimo, ela se levantou da cadeira, ergueu os braços, olhou para o céu e disse: ó céus,
onde estão os meus verdadeiros pais? E ele não pôde deixar de rir, porque ele não sabia o que ela tinha feito, mas ela estava ali clamando por pais diferentes, que não lhe chamassem a atenção pelo que ela havia feito de errado. No mundo espiritual, com certeza, muito mais do que a necessidade de ter familiares com os quais nos afinizamos, pedimos, muitas vezes, para ter bem próximos aqueles que tentaram disciplinar nosso coração sem sucesso. Voltam como nossos pais, muitas vezes rígidos e autoritários, porque nós mesmos pedimos essa condição, sabedores de que nossa alma precisava daquela disciplina. Quando adultos, muitas vezes dizemos que nossos pais não foram corretos conosco, ou foram extremamente rigorosos, e queremos ser mais amigos dos nossos filhos. Entretanto, sabemos todos que há momentos em que nossos filhos precisam também de disciplina, de limites, não só de amor, porque são almas que vieram do espaço para progredir em nossos braços. São almas que vêm de outras experiências, muitas vezes distantes das nossas, e que agora estão conosco. Os netos se incluem. O último censo mostrou que é enorme o número de avós que hoje assumem a responsabilidade dos seus netos. Isso não é por acaso. Com certeza, há um retorno àquele homem e àquela mulher mais experientes que podem, na ausência dos seus filhos, dar a seus netos as matrizes morais necessárias a toda alma que continua a sua caminhada na Terra. Importante pensar que um dia nos perguntarão, sem dúvida, o que nós fizemos dos corações que nos cercavam. E hoje parece fácil justificar que não éramos compreendidos e vivíamos numa família que não tinha afinidade nenhuma conosco. Mas no dia de amanhã, fora da matéria, libertos, nossa consciência talvez nos acuse de não termos ido até o último passo junto a pessoas difíceis que poderiam ter se tornado, ainda nessa existência, nossos maiores amigos. Quando a filha de Jairo foi julgada morta, Jesus é chamado em pranto pelo pai dela para observar se ela tinha mesmo morrido. Ele a chama de volta, a abraça, leva até o pátio da casa e pede apenas que alguém lhe desse um pouco d'água. A filha de Jairo, que estava morta, havia voltado a viver. Quando ele se afasta da cidade por 4 dias, Lázaro morre. E Maria e Marta, suas irmãs, esperam Jesus na fronteira para dizer: Senhor, se estivesses aqui, nosso irmão não teria morrido. E Jesus, então, faz tirar a pedra do túmulo e traz Lázaro de volta. Ele morreria 6 meses depois, mas a sua combinação com Jesus estava feita. Haviam combinado, ainda antes de Jesus vir à Terra, que ele seria uma das maiores testemunhas dos milagres de Jesus, retornando ao corpo 4 dias depois do seu sepultamento. Jesus fez mais. Ele instituiu na casa de Pedro, apesar do mau humor terrível que a sogra de Pedro manifestava, um momento de prece. Disse que ninguém mais deveria chamar Deus de Senhor, mas sim de Pai, e ensinou o Pai Nosso. Fez com que toda semana, por instantes, naquela casa, os vizinhos, as pessoas que vinham de longe, tivessem um momento de oração. Os amigos espirituais nos contam que no futuro, quando nossa fé for muito maior do que é hoje, talvez não precisemos da casa religiosa e nem mesmo da medicina, porque acharemos cura para nossas dificuldades espirituais e físicas num simples copo d'água, dentro da nossa casa, num instante de sincera oração. Quando eu era adolescente, tínhamos uma cachorra chamada Melica, era uma poodle. Ela viveu muitos anos, uns 15 anos, e toda terça-feira à noite era dia de evangelho na minha casa. Às vezes, por motivos estranhos a nós, nos esquecíamos da hora do início da prece. E era impressionante como a cachorra nos lembrava, porque ela começava a correr em volta da mesa da sala, latindo e, naturalmente, pressentindo a presença dos espíritos. Quando, sinceramente, e de forma miúde, nós escolhemos um dia e uma hora para estar em oração com nossa família, os amigos espirituais também anotam esse dia e hora. E é muito frequente ver no momento do evangelho que eles trazem espíritos que estavam vagando nas ruas para assistirem àquele momento.
Dr. Bezerra de Menezes, aqui nessa casa, na década de 70, costumava dizer que quando em um prédio uma família faz um instante de oração, toda a rua, toda a quadra, se pudermos falar de Brasília, recebe uma luz. E que no dia em que cada casa tivesse o seu momento de evangelho, então a humanidade estaria mesmo transformada. Quando Chico inicia suas tarefas, Emmanuel diz a ele: comece a ler o evangelho em sua casa. E só ele e seu irmão José Xavier lhe faziam companhia naquela hora. José morre aos 34 anos e causa enorme perda ao Chico, porque os outros irmãos, embora fingissem compreender a sua tarefa que mal começava, na verdade, não tinham no coração a fé verdadeira. Depois, na pequena casa de Pedro Leopoldo, quando começa uma pequena sala a ser usada para as reuniões, durante muito tempo, Chico abria e encerrava as reuniões fisicamente só. E ele lia o Evangelho, a leitura, e fazia as orações para uma plateia vazia. É claro que isso de vez em quando o incomodava, mas Emmanuel dizia: não se preocupe, com o tempo as pessoas chegarão. E foi exatamente o que aconteceu. Quando ele começa a psicografar rimas, pequenas poesias, pequenas estrofes, todos os que começam a escrever por ele praticamente eram almas suicidas. Porque, embora fosse Chico Xavier a figura que era, embora fosse a alma que era, precisava dos chamados batedores, aqueles que começam a nossa mediunidade. E, infelizmente, todas essas lições que vêm do passado parecem muitas vezes perdidas, porque as pessoas chegam à casa espírita e muitas vezes, quando sabem que possuem mediunidade a ser exercitada, já querem receber de Bezerra de Menezes para cima. E querem mesmo, porque quando aparece uma psicografia e a pessoa assina um amigo, já há decepção. Por que esse espírito não assinou? Meu Deus, eu senti que era um Eurípides Bassanufo do meu lado, que era um Batuíra, porque as pessoas não fazem por menos. Mas eu fico imaginando sempre, quando ouço uma história assim, de quantos amigos precisaremos, anônimos, para falar de nós no mundo espiritual. Para, às vezes, nos pedir uma moratória. E Chico teve 5 moratórias ao longo da sua existência. Emmanuel sempre disse a ele: quando você voltar, eu voltarei à Terra, porque a nossa tarefa terá terminado. Mas foi impressionante as vezes em que Chico esteve à beira da morte e, pelo trabalho extraordinário que executava, os espíritos lhe deram mais tempo. Precisamos saber que, ao entrar numa casa religiosa, seja ela de que complexão religiosa for, nós estamos enchendo nosso coração da luz que, às vezes, o nosso coração só consegue alcançar dentro de uma casa religiosa. Mas um dia, todo lugar será sagrado. Não só a nossa casa, a nossa família, a casa religiosa que o nosso coração um dia escolheu. Todo lugar onde estivermos e pudermos fazer o bem, será sagrado para nós. Já que Dona Emília retorna ao mundo espiritual e tenho certeza, recebida pelo próprio Dr. Bezerra de Menezes, mentor dessa casa, tenho certeza absoluta disso, ela que foi a fundadora dessa casa e depois foi pedir a seu Mário que o fosse também, e são mais de 50 anos de história. E fico pensando na responsabilidade de todos nós que tentamos, muito a contragosto, executar os trabalhos de carinho que essa casa merece. O recebimento das pessoas na sua angústia maior. Porque ninguém procura uma casa religiosa num primeiro momento quando não está vivendo um drama interior. E, como sei que falo para trabalhadores ou futuros trabalhadores, nunca percamos essa ideia de que, ao entrarmos aqui ou em outra parte onde se pronuncie com respeito o nome de Jesus, nós estaremos adentrando um solo sagrado para nossas almas e precisaremos estar em consonância com essas forças maiores que nos querem ajudar, mas muitas vezes não conseguem, porque nossa mente e nossos corações estão envolvidos por outras questões. Questões que são matéria, questões que vão passar. Mas a única coisa que não passa é o bem que você deixa no coração do outro
e que um dia vai falar de você na verdadeira vida. Uma amiga de Chico Xavier contava num livro que nos últimos 2 anos, quando a sua saúde piorou demais e ele não conseguia mais, naturalmente, psicografar, apenas falava o que via, e os espíritos, às vezes, declamavam trovinhas através da sua boca, mas ele já muito afetado pelos problemas de saúde, ele disse a ela certa vez: Nena, o que eu estou fazendo ainda na Terra? Meu corpo não suporta mais o trabalho, e eu vim para o trabalho. Eu quero tanto voltar para o mundo espiritual, para poder retornar um dia e começar tudo de novo. Um homem que dedicou-se aos outros, dedicou-se a divulgar a doutrina espírita como dificilmente alguém ainda fará, na verdade, não tinha mais condições de estar naquele corpo. Ele contava que toda vez que ele se desdobrava, ele pedia a Emmanuel para não voltar para o corpo, porque ele olhava aquele corpo velho, enrugado como maracujá de gaveta, e ele sempre perguntava: eu tenho mesmo que voltar? E Emmanuel dizia: deita, porque você tem que continuar um pouco mais. E, sem dúvida, foi um privilégio tê-lo por 92 anos, trazendo mais de 400 obras que nos iluminam até hoje. Por isso, se em nossa casa não encontrarmos nenhum coração que se abrigue na mesma fé que a nossa, não tenhamos nenhum receio. Façamos sozinhos o momento do Evangelho em casa. Convidemos as almas invisíveis para estar conosco, e, sem dúvida, elas estarão. Não duvidemos disso, porque nunca estamos sós. Como dizia Paulo de Tarso, há uma nuvem de testemunhas invisíveis que nos acompanham em toda parte. E um dia vão falar de nós nas esferas espirituais positivas, para que lá sejamos recebidos. Não adianta dizer: eu fui filho do fulano. Fulano fez um bem, uma caridade doida, e ele era meu pai. A cada um segundo suas obras, afirmou Jesus, inesquecível. Ele sabia que, com certeza, nós íamos alegar até parentesco para aliviar o nosso caso no mundo espiritual. Por isso, afirmou: a cada um segundo suas obras. Dr. Inácio Ferreira, num de seus livros, conta que um orador espírita, que obviamente ele omite o nome, muito conhecido antigamente, estava internado no Hospital Eurípides Bassanufo, no mundo espiritual, em delírios de grandeza, acreditando que sua tarefa tinha sido tão ímpar que ele tinha que ser recebido com homenagens. Mas, ao invés de homenagens, o que ele encontrou foi perturbação, porque ele falava, mas não fazia em sua vida pessoal. E o Chico, já desencarnado, foi fazer uma visita ao Hospital Eurípides Bassanufo, e lá Dr. Inácio disse: vamos conhecer alguns dos nossos internos. E Chico vai até o quarto desse moço, o reconhece naturalmente. Ele terá sido algum orador bastante conhecido dos primeiros tempos do Espiritismo. E o Chico disse: meu irmão, que alegria encontrá-lo aqui. E cita o nome da pessoa: fulano, que alegria encontrá-lo aqui. O rapaz, a pessoa, completamente delirante, vira-se para o doutor Inácio e diz: eu não disse que você tinha que me tratar diferente? Até o Chico Xavier veio me receber, veio me homenagear. Até ele sabe quem eu sou. O delírio permanecia. Não importa a tarefa que tenhamos, dentro ou fora da doutrina que um dia o nosso coração escolheu. Importa o que nós vamos fazer de nós mesmos e dos outros que precisarem de nossa ajuda. E se nós formos mais sensíveis ainda, iremos até aqueles que nem sabem que precisam de ajuda. Mas na hora do seu pesadelo, nós lá estaremos. Se ainda estamos no corpo de carne, esse é um privilégio que não atende a todos nos dias atuais. O antigo refrão de que todo pai e mãe é enterrado pelos filhos não existe mais. Por isso, um dos que perdeu 2 filhos disse, emocionado na televisão: hoje, abrace seu filho, beije sua filha, diga o quanto você os ama, antes que você não possa mais fazer isso. Por isso, amigos, se ainda que em nossa família não haja compreensão da fé que nós temos, uma fé raciocinada que se torna ainda maior nas horas mais difíceis, não tem problema, o dia deles chegará. Não para o espiritismo, talvez para uma outra religião, ou para uma ONG, onde vão ajudar pessoas, enfim. Façamos a nossa parte.
Não desanimemos em momento algum, porque do dia e da hora só Deus sabe. E não sabemos se amanhã estaremos convidados a mostrar a nossa consciência, culpada ou livre na verdadeira existência. Até lá, que nossos encontros sejam cada vez mais felizes, porque nossas almas estarão dispostas a tudo fazer para criar felicidade em torno de nós, saindo do nosso próprio coração. Como dizia Eurípides Barçanufo, através de Chico Xavier, primeiro sejamos bons, depois nós seremos felizes. Que Jesus nos abençoe, que nos ampare e que nos dias que virão, até o nosso reencontro com a verdadeira existência, nós possamos orar por aqueles que partem, tão jovens, tão cheios de tônus vital, de sonhos, que só se realizarão do outro lado da vida. Por nossa feita, façamos o melhor ao nosso alcance. Tentemos todas as soluções viáveis para que os conflitos familiares, da melhor forma, se resolvam. E mais que isso, consigamos tornar ainda nessa vida a humanidade, a nossa grande família. Que Jesus nos abençoe, hoje e sempre. Chegamos ao fim dessa reflexão urgente, mas, na verdade, esse é só o começo. O que Maíse nos deixou hoje é muito mais do que uma teoria bonita. É um convite para transformar o seu lar em um centro vivo de espiritualidade, onde o Evangelho é alimento diário, luz vibrante e ponte de harmonia entre quem convive sob o mesmo teto. Se você se comprometer com preces familiares, leituras, atitudes de perdão e acolhimento, está fortalecendo não apenas o ambiente físico, mas abrindo caminho para que espíritos protetores elevem o clima vibracional ao redor de você. É uma mudança silenciosa e poderosa. Imagine sua casa como um farol espiritual em meio às tormentas do mundo exterior. Esse é o propósito do Evangelho no lar. Então, convido você a aplicar isso desde já. Inicie uma pequena reunião de espiritualidade com sua família, reserve um momento de leitura evangélica, pratique o perdão diário. Compartilhe essa mensagem com alguém que precisa renovar a energia do lar. Deixe nos comentários o que ficou no seu coração, o que você fará de diferente a partir de agora. E se não é inscrito, se inscreva e siga com a gente nessa jornada de luz, paz e renovação espiritual.